O tema hoje é 10 coisas que me chocaram aqui nos Estados Unidos. Número 1, o tamanho de tudo. Gente, aqui nos Estados Unidos é meio que tudo muito grande. Tudo é muito grande. As casas são muito grandes, os carros são muito grandes, a comida, gente, os pratos, assim, eles são enormes, assim, é um exagero que me chocou bastante a primeira vez que eu vim pra cá. Refil de bebidas, né? Você vai comer nos lugares, eles já te dão um copo desse tamanho e que é refil pra você ir lá e ficar repondo quantas vezes você quiser. Né, as pessoas, né, principalmente no norte, né, na Flórida, como tem muita influência latina, você não vê tanto, mas quando você vai para o norte do país, principalmente Massachusetts, ou enfim, algumas áreas de Nova York, gente, as pessoas são muito altas. E o americano, né, o europeu, ele também é muito alto, né, ele tende a ser muito alto, mas ele é magro, é aquela coisa muito fininha, magrinha. O americano, muito por conta também deles praticarem muito esporte, e esporte desde que são pequenos, assim, né, o meu sobrinho, com 8 anos, ele já estava fazendo beisebol. A família não faz o futebol americano, né, porque é um esporte muito violento, mas as crianças todas já fazem esporte. Tipo, a minha sobrinha tem 3 anos, ela já nada e já vai em piscina super funda, né, então, ou seja, né, eles têm essa estrutura muscular muito grande, né, você vê os negros americanos aqui, cara, são pessoas imensas. Então, pra mim, foi muito chocante ver o tamanho das coisas, né? E chocante de uma forma interessante, assim, boa, mas também chocante de uma forma ruim, né, gente? Porque é legal, você vê o refil de refrigerante? Mas é ruim, porque as pessoas consomem muito açúcar aqui, né? Não à toa, os Estados Unidos é um dos países mais obesos do mundo, né? Tá? Acho que seguido pelo Brasil, acho que a Índia tem aumentado muito também, enfim. Então isso pra mim foi a coisa número 1, assim, que me chocou, foi o tamanho de tudo, né? A comida principalmente, né? Porque pra mim, eu acho que é extremamente exagerado, né? Ninguém precisa comer aquele tanto de comida que é servido. Tipo, um prato aqui, algumas vezes, serve 2 pessoas no Brasil, porque as nossas porções, elas são menores, né? Então aqui, por exemplo, é muito comum você pedir no restaurante o to-go box, né? Que é pra você levar a comida pra casa. É muito normal, é muito comum, a gente faz todo o tempo. Mas muitas vezes é uma comida que vai fora, porque a gente traz pra casa. E eu, por exemplo, sou meio frescurenta, assim, que eu não gosto de comer comida amanhecida. Coisa bem do Brasil, né? Uma coisa bem brasileira, assim, a comida tem que ser fresca. Então, algumas vezes, algumas comidas eu não requento, então a comida fica ali da geladeira e vai fora. Então eu acho que é um exagero porque é um desperdício, né? Enfim. Número 2, banheiro público. Gente, eu fiquei muito chocada que o banheiro público, assim, tem em todos os lugares, assim, e não somente quando a gente pensa em banheiro público, a gente pensa os banheirinhos químicos, né? Existem em alguns lugares, sim, mas, por exemplo, sei lá, na praia, você vai em South Beach, em Miami Beach, tem os banheiros públicos, né, com privada, pia, espelho, chuveiro do lado de fora. E aqui é muito comum e eles são limpos, né? A maioria deles, né? Claro que você vai no final, no domingo, em Miami Beach, o banheiro não vai estar perfeito, mas não é podre, né? Mas, por exemplo, aqui, todos os estabelecimentos têm banheiros públicos que você pode usar, você não precisa pagar, né? Às vezes, sei lá, eu lembro que eu ia pra praia no Brasil e o restaurante, tipo, o banheiro só pro cliente, se você for usar, você tem que pagar R$5 pra usar o banheiro, né? E aqui não, aqui é banheiro público. Às vezes eu, sei lá, vou na farmácia aqui no Walgreens, tô apertada pra ir no banheiro, eu vou no banheiro, você não precisa pedir, você não precisa de nada. Você acha o banheiro e você vai, né? E o banheiro sempre limpo, bem cuidado. No mercado, às vezes eu vou no mercado, tipo, sei lá, Walmart, ai meu Deus, que você anda bastante, né? Fica lá bastante tempo. E aí você, tipo, meu Deus, quero ir no banheiro. Tem banheiro que você pode usar. Lojas, né? Sei lá, qualquer loja que você vai, tem banheiro. A maioria, né? Tem lojas que não, mas sei lá, Zara, por exemplo, sei lá, você vai,
e você vai no banheiro, né? E é super, super tranquilo, assim. Então isso pra mim foi um choque, mas um choque bom, né? Você ter acesso ao banheiro público em todos os lugares sem se preocupar, né? Muito em ter que pagar ou em não ter, né? Ou até, sei lá, Starbucks ou qualquer outro restaurante, você não precisa comer no lugar para você usar o banheiro. Muita gente vai, usa o banheiro e vai embora. Acho ótimo. Número 3. A qualidade das estradas e a velocidade que se dirige aqui. A qualidade das estradas aqui, pra mim, foi, tipo, chocante, assim. Não, gente, não em todos os lugares, né? Porto Rico, por exemplo, onde eu vivo aqui. A estrada, claro, é melhor do que muita estrada no Brasil, mas não é uma estrada muito boa. Tem uns buracão aqui, sim. Mas na Flórida, por exemplo, sei lá, Nova York, as highways, né, que são as estradas mesmo, a qualidade é ótima. Mas quando você entra nas ruas paralelas, algumas não são tão boas. Mas a Flórida, por exemplo, a I-95, né, que é a highway, que é aquela estrada que tem... Aí já cai o exagero de novo, né, porque as estradas tem tipo, sei lá, eu sei que na Califórnia, por exemplo, tem estradas que tem 10, 12 vias em uma mão só, né? E é aquele, cara, tapetão, assim, que você... Nossa, é muito confortável e elas são espaçosas, né? Então você dirige confortável, então isso pra mim foi tipo, nossa, né, gente? Eu achava que a Imigrantes era boa, mas... E a velocidade, né? Aqui a velocidade, normalmente nas estradas, né, é 65 miles, que eu acho que dá, gente, ó... Vou botar aqui a conta porque eu sou péssima. Mas, normalmente, as pessoas não dirigem a 65, elas dirigem a 80, que dá uns 120, 140. Sei lá, meu cunhado, por exemplo, né? Eu odeio andar com ele, gente, ele corre tanto. Ele anda 100, 120, que dá, 140, 160, 180 por hora. E, cara, normal. Né? Claro que existem vias que a polícia vai te parar, a polícia vai te multar, mas normalmente você tem que acompanhar o tráfico. Então, o tráfico... O tráfico não pode ser. Você tem que acompanhar o tráfego. Porque se você tá muito lento, é meio que a regra de todas as estradas, né? Vai ali pra direita, mas mesmo ali na direita, cara, se não tiver 65, 70, você vai causar um acidente. Né? Então você tem que estar, todo mundo é chutado aqui. Aqui em Porto Rico, normalmente a via é 55, 60. Então eu normalmente dirijo 60, alguns pontos eu estico até 65. Que pra mim já é rápido demais, gente. Pra mim já é tipo, porque eu sinto a diferença no volante, então isso me assusta um pouco. Enfim. Número 4, gente, que me chocou aqui foi o School Loan, que é o quê? Um empréstimo estudantil, que, gente, a maioria dos americanos faz pra poder ir pra universidade, gente. E é um empréstimo muito caro, né? Muitas vezes a família paga. Né, aqui nos Estados Unidos basicamente não existe universidade pública, existe bolsas que você consegue para atleta, tá? Mas, gente, não é todo mundo que é atleta. Não é, né? A maioria das pessoas não é atleta, gente. A maioria faz esporte, mas ninguém vai para as ligas profissionais, né? Não é ninguém, mas não é... Quando você pensa, né, no tanto de gente que vai para a universidade, gente, a maioria não é bolsista. Então aqui acontece muito das famílias que têm condições, eles juntarem dinheiro a vida inteira, quando a criança nasce, até a fase adulta dela, para poder pagar a faculdade. E as pessoas que não têm condições, os alunos mesmo, eles tiram esse loan, né, esse empréstimo. E, gente, é muito caro, assim, e muitas pessoas, elas passam, o jovem, né, ele sai da faculdade com uma dívida de 100, 200 mil dólares, e muita gente, tipo, não consegue pagar, né, tanto que o Biden teve, né, veio com esse plano de liberar, né, algumas pessoas do pagamento e tal, não sei, na verdade, em que pé que ficou essa história, mas, por exemplo, eu tenho amigos que, cara, eles por exemplo, um dos nossos amigos, ele fez até essa semana 36 anos. Ele se formou, acho que há 12 anos atrás. Até hoje ele não conseguiu terminar de pagar o empréstimo dele.
E acho que a dívida dele tava, tipo, sei lá, 100 mil dólares. Porque as faculdades aqui, gente, elas são caras, né? Eu acho que por ano, aqui, normalmente, a média de preço que se gasta por ano é de 40 a 50 mil dólares, uma faculdade boa, né? E, ou seja, você faz isso por 4 anos, são 200 mil dólares. Então tem gente que sai daqui, se a gente fosse transferir para reais, digamos, com uma dívida de 1 milhão de reais de empréstimo estudantil para ir para a faculdade. Então, tanto que eu falo, né? Eu até falo, nossa, gente, se Brian e eu, se a gente tivesse um filho, essa criança ela iria para o Brasil para estudar. Ou talvez Polônia, se, né, o Brian conseguir a cidadania dele polonesa, porque lá tem faculdade de graça. Então, gente, sem condições. Número 5. Gente, os comerciais de TV aqui, gente, são as coisas mais bregas que existem no mundo, né? A gente tem essa ideia de Estados Unidos, né? Pra mim, eu achei que, nossa, as propagandas vão ser aquelas coisas inteligentíssimas, né, publicidade vai ser tipo, nossa, maravilhoso, super, né, inteligente. E, gente, as propagandas aqui são, meu, medonhas. É muito brega. É muito nada a ver, assim. É claro, né, gente? É cultural, é um senso de humor que é diferente do nosso. Eu acho que a publicidade no Brasil, enfim, a publicidade no Brasil é super premiada no mundo, porque nossas propagandas, elas são muito boas. E aqui é muito meio bobão, assim, uma coisa meio nada a ver. E também uma coisa que me chocou muito aqui é o tanto de propaganda política, né? Aqui os Estados Unidos... Esse é o número 6, mas enfim. E remédio, gente. É uma atrás da outra, assim. Uma atrás da outra propaganda de remédio, propaganda de medicamento, propaganda de doença, né? Então eu acho muito, muito, muito ruim, assim. Muito ruim. Uma qualidade muito ruim de propaganda. Isso pra mim foi muito chocante, né? Porque você acha que os Estados Unidos vai ter... né, propagandas super boas e uma variedade de propaganda de produto. Não, gente, a maioria é remédio. É bem triste, na verdade. Número 6! Número 6. Gente, a divisão política e como as pessoas, às vezes, até se mudam de estado baseado na orientação política dela. Então, política aqui é bem diferente do Brasil. Enfim, a história política, né, como é essa divisão política, né, não é que as pessoas se odeiam e brigam, e acontece, claro, né, gente, existe radical em todos os lugares do mundo, mas aqui, por exemplo, muitas pessoas às vezes escolhem até o estado que ela vai mudar, baseado na orientação política, né, estados democratas, estados republicanos, e aqui se faz muita propaganda política em tudo, assim, em tudo, gente, em tudo, assim, é meio que lavagem cerebral mesmo, é bem ruim, porque muitas vezes são informações muito distorcidas e eu acho a orientação política, assim, do americano muitas vezes muito ignorante, né, principalmente porque... aí já cai no meu item 7 ali, número 7, gente. Como os americanos, eles são centrados e até meio ignorantes mesmo e não sabem nada do que acontece no mundo, gente. Quando as pessoas ficam ofendidas, né, que tipo, o americano acha que eu falo espanhol, gente. Aliás, gente, para com isso, tá? Eu acho isso meio nada a ver. E o americano não sabe nada do Brasil, gente, não sabe. Ele não sabe absolutamente nada do Brasil, não está interessado em saber. Muitas vezes ele pergunta, tal, porque eles são gentis, porque eles gostam de bater papo, mas não é porque eles querem saber, né? Eles são extremamente centrados, gente, assim, meu umbigo, nós somos os melhores do mundo e é isso. Então, a divisão política deles também, ela é um pouco ignorante, porque ela também não se baseia muito na política internacional, né? E isso me chocou muito, né? Tipo, claro, gente, eu sabia, eu estudei os Estados Unidos, eu namorei um americano, mas quando você vem pra cá, você começa a entender que é uma coisa muito polarizada, você começa a entender que é uma estrutura social,
né? Que, gente, o mapa mundi em muitas escolas aqui que eles estudam é diferente do nosso mapa mundi, porque é um mapa mundi que mostra os Estados Unidos, a América do Norte, maior, às vezes até do que a Rússia, tipo, né? Continentes muito maiores do que os Estados Unidos. E as pessoas aprendem dessa forma, né? Então, as pessoas realmente não sabem muito. Os meus amigos, eles sabem mais do mundo porque é uma galera que trabalha com iate de luxo. Então, eles viajam o mundo. Então, eles conhecem, né, muito mais de, sei lá, geografia e tal. Mas, por exemplo, aqui até as notícias, né? O Brian, às vezes, ele vê eu assistindo as notícias do Brasil... E aí ele fala, nossa, mas vocês estão falando do, sei lá, do Afeganistão, vocês estão falando da China, vocês estão falando... Né? E aí quando eu falo pra ele que na escola a gente aprende a história do mundo também, de outros países, né? Existem coisas que às vezes falam aqui, falam, nossa, história disso. É claro que isso também foi muito a minha criação, né? Meu pai, ele sempre gostou muito de história... E eu sempre gostei muito de história, então eu sempre estudei muito história do mundo. E, gente, quer não, Globo Repórter, gente. Eu viajava o mundo assistindo Globo Repórter, então isso me trouxe muito conhecimento também do que tá lá fora. E é uma coisa que o americano não tem, gente. O noticiário aqui, o máximo que eles mostram é a Europa, né? Algumas coisas da Europa, porque o americano é bem paga-pau de europeu. Mas, fora isso, não mostra nem nas notícias. A gente acha que mostra alguma coisa da América do Sul no noticiário aqui, a gente não mostra. Então, essa questão pra mim de como os americanos, eles são centrados e como isso torna eles um povo, de certa forma, bem ignorante, pra mim foi bem chocante, assim, não conseguir conversar. Não conseguir ter uma conversa cultural sobre o mundo com o americano, porque a única cultura que eles conhecem é dos Estados Unidos. Número 8, o tanto de plástico e lixo que os Estados Unidos produz e consomem. Pra mim é ainda muito chocante. Claro que eu criei o meu hábito aqui, que eu trouxe um pouco do Brasil, que é reciclar, é reutilizar coisas. Eu não pego sacola plástica do mercado, por exemplo, eu levo a minha bolsinha de tecido, né? Eu vou no mercado. No Brasil se faz muito isso ainda, gente, vocês deveriam parar, né? Vai no mercado, você vai e põe frutas e legumes em sacolas, né? Não, gente, põe no carrinho e põe na bolsa e leva pra casa, não tem necessidade de plástico. Mas aqui se usa muito plástico, gente, muito lixo, é muita embalagem, é tudo muito, que aí é a primeira coisa do número 1 lá, que é tudo enorme. E o consumo é enorme, né? E isso pra mim foi muito chocante e me entristece muito, né? Existem vários lugares que não tem política de reciclagem, de reuso, né? De, sei lá, gastar menos água, gente, não tem. Né? E isso também aí cai de novo na questão dos Estados Unidos serem centrados, né? Eles não acham que eles impactam o resto do mundo consumindo tanto de lixo que eles consomem, jogando fora o tanto de lixo que eles consomem, né? Não à toa é um país que está comprando crédito de carbono, por exemplo, de outros lugares do mundo, acredito que inclusive o Brasil. Número 9, gente, drive-thru pra tudo. Gente, tem, não pra tudo, mas pra muita coisa. A maioria das coisas, gente, você nem precisa descer do carro. Não à toa, né, gente, as pessoas aqui também são meio que um pouquinho mais obesas, né, gente, porque as pessoas não andam. Eu amo andar. Eu amava morar em São Paulo, por exemplo, porque eu fazia tudo andando, gente. Eu cheguei a vender meu carro e não precisar mais do carro, porque eu ia andando. Eu amo andar. E sinto muita falta disso aqui nos Estados Unidos, mesmo aqui em Porto Rico, apesar de ser uma ilha no Caribe, ela foi construída com a estrutura americana, então aqui se faz tudo de carro e, enfim, e aí tem muito drive-thru. Estados Unidos, gente, você vai na farmácia, tem drive-thru, você vai comer, tem drive-thru, você vai no mercado, tem drive-thru, você vai comprar um café, tem drive-thru, você vai, sei lá, até comprar material de construção, às vezes você pede pelo aplicativo, tem um drive-thru lá pra você fazer a retirada. Então isso pra mim foi meio chocante, assim, porque no Brasil a gente não tem muito, ou não tinha, né, gente, já faz alguns anos que eu não moro no Brasil, mas não tinha esse conceito de drive-thru. E que é handy, né, útil. É útil
mas ao mesmo tempo, eu não sei, eu acho que tira um pouco da nossa interação social, né, de você ir nos lugares, você ver pessoas, né, gente, isso é bom pro nosso cérebro também. Mas, enfim, número 9 era a quantidade de drive-thru. E número 10, gente, é não ter hora de almoço no trabalho, gente. A maioria come ali, trabalhando, come na mesa de trabalho. E isso, na verdade, nem é falado na vaga de trabalho, né? Olha, você vai trabalhar 8 horas com 1 hora de almoço. Não, gente, isso nem é descrito nas vagas de emprego. Né, não tem muito essa cultura de tipo, né, eu trabalhei minha vida inteira em escritório no Brasil, então era isso, meio-dia, tipo, todo mundo ia junto, ia lá, ai meu Deus, comer um prato feito, saudade de prato feito, gente. Ia todo mundo almoçar junto, tal, e fazia aquela 1 hora, né, que a gente tinha pra socializar mesmo, pra conversar, pra falar da vida, né, essa é uma outra coisa também. Que aqui eu falei 10, mas eu vou botar um plus aqui que me surgiu agora. É como o americano só fala de trabalho e dinheiro, gente. Eu acho isso um saco, né? A pessoa sai do trabalho e aí ela vai pra um after hour que com as pessoas do trabalho e elas continuam falando de trabalho, gente. Não, e no Brasil, na hora do almoço, a gente já tá falando da nossa vida, a gente já tá abrindo os nossos corações, eu acho maravilhoso, a gente se torna amigo, né? E aqui já é diferente, né? Além das pessoas não terem hora de almoço, gente, eu lembro que o meu ex-namorado aqui, que era americano, ele trabalhava em escritório e a gente fazia muita videochamada. E muitas vezes ele tava ali na mesa, tipo, comendo, e eu falava, o que você tá fazendo? Não, eu tô almoçando. E normalmente o almoço deles não é comida. O almoço deles é um sanduíche. É um lanche, né? E pra mim era tipo... Véi, você precisa digerir a comida, né? E não, gente, é ali, tipo, tá comendo, trabalhando, tá comendo, tá no telefone, né? E muitas pessoas, a maioria dos americanos, eles não trabalham só 8 horas, trabalham 10, 12, né? Às vezes 15, 16 horas no mesmo dia, assim, esse meu ex, por exemplo, ele chegou, sei lá, a trabalhar, sei lá, 20 horas num dia, que, na verdade, ele fez isso durante 1, 2 semanas, porque ele precisava fazer isso pra poder ir passar 1 semana no Brasil comigo, por exemplo. Meu marido, quando tá trabalhando no iate, por exemplo, tem dia que ele trabalha 19 horas, que ele trabalha 18 horas, assim, aí ele tem 1 hora pra poder tirar uma soneca lá e, continuar na lida, assim, é pesado, cara. Mas, enfim, era essa, não tem horário de almoço. E a questão de só falar de trabalho também, eu esqueci de colocar essa, então essa vai ser o número 11. Número 11. Que é a questão de, gente, como eles só falam de trabalho, assim. Isso é uma coisa que, na verdade, me incomoda muito, que é quando você acabou de conhecer um americano. A primeira pergunta dele é de onde você é. E não é porque ele quer saber de onde você é aqui nos Estados Unidos, para saber onde você nasceu, o bairro que você morou, para saber se você tem dinheiro ou não. E aí a segunda é aonde você foi pra escola, né, pro college, aqui que é a faculdade, que isso é muito importante. Isso é socialmente importante, você ter ido para uma boa faculdade. Por isso que muita gente acaba ficando endividada, porque você precisa ir para uma faculdade boa, porque senão você não é bem visto, né. E a terceira é o que você faz para trabalhar, porque aí eles já baseiam para saber quanto você ganha. Eu acho muito pesado essa ser a conversa introdutória, né? E a gente, se é no Brasil, a gente, e aí, como é que você tá? Tá gostando de estar aqui? Vem aqui, vou te dar um negócio, vamos tomar um café, vamos não sei o quê. E como é que tá a vida? Você tá se sentindo bem e tal? Gente, o trabalho... Às vezes a pergunta do trabalho, ela entra no meio da conversa, assim, porque ela não é tão relevante. É claro que o brasileiro julga muito e trata melhor uma pessoa que é rica do que uma pessoa que é pobre, mas a questão do trabalho, eu acho que a gente acaba usando outros filtros para entender, para julgar ali se a pessoa é rica ou pobre, que eu acho péssimo também, e acho que é por isso que muitas vezes o brasileiro, né, é diferente até do americano, do europeu, o brasileiro e o latino, a forma que se veste, né, que é uma coisa que eu acho brega, me julguem, que é usar aquelas roupas, tipo aqui Prada, aqui Gucci, aí põe a pochete da Louis Vuitton, o chapéu da Dolce Gabbana, tipo, parece um
um outdoor, né, de marcas, para poder mostrar que essa pessoa está em ascensão social, né? Aqui você não vê, tipo, americana andando, tipo, ah, minha Prada, né? Ou andando com umas marcas no meio do peito. Isso, gente, não acontece aqui. As pessoas mais ricas aqui, é claro que às vezes você vê no detalhe, né? Você vê, nossa, é uma bolsa da Louis Vuitton, tá? É simples, né? Ninguém anda vestido de marca, né? Quanto menor a marca, melhor. Sei lá, nem sei porque eu acabei entrando nesse tema. Mas é isso, gente. Obrigada por assistirem até aqui. Eu sei que esses vídeos, eles acabam ficando um pouco longos, porque eu não tô colocando só, né, o que eu achei estranho, eu tô contando a história também. Mas espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês em breve. Beijo, até já.